Olá, gente, bom dia. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos finalizar o capítulo que nós estamos estudando, que é sobre o Renascimento, capítulo 6. Aí, na aula anterior, nós falamos os principais pontos do Renascimento. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente hoje vai ver o seguinte: quais são esses aspectos que vão surgir no Renascimento. Esse Renascimento é um renascimento cultural, mas também ele vai abranger a questão da economia europeia, certo? Então, eu tenho o que primeiro? Vamos lá. Então, eu tenho os aspectos. Quais são os aspectos desse renascimento cultural que começa na Europa e especificamente ele vai começar ali, ele vai florescer, na verdade, na Itália. Depois ele vai atingir outros países, né? Então, você tem, por exemplo, França, você tem Holanda, você tem Inglaterra, Espanha, Portugal. Esses são os próximos países seguindo essa nova mentalidade aí sobre o que seria cultura, sobre o que seria a questão das artes também, a questão de livros, até a questão da escrita, visto que esse é o período em que muitas pessoas estão começando a serem alfabetizadas. Não pessoas do grupo social que eu digo pobres, né? Mas outras pessoas que ainda participavam era do grupo social mais abastado, nem todos poderiam ler e escrever, até porque tinha questão ainda patriarcal, né? A questão que o homem que deveria ler em alguns desses lugares. Então, vamos lá. Então, a gente tem o quê? Professora, quais são os aspectos do renascimento cultural? Então, eu tenho o racionalismo. Esse racionalismo ele vai dar muito destaque, muita ênfase para a questão da razão, né? Então, você tem que ser um ser racional. Você não tem que agir agora por fé ou pelo mundo sobrenatural, né? Eles começaram a desvincular isso, porque acontecia muito isso com Grécia e Roma. Então, a cultura greco-romana, antes desse período aqui, tinha essa visão. No renascimento comercial, isso começa a ser modificado. Então, um dos aspectos do renascimento cultural, eu falei comercial, mas é cultural, primeiro, ele tem essa questão aí do racionalismo. O que mais, professora? O individualismo, eles vão dar muito destaque, vão dar muita ênfase, muita força ao ser individual, né? Você se preocupar com você tem que desenvolver seu intelecto, seu senso de raciocínio, sua leitura, sua literatura. Então, eles vão muito partir para esse aspecto também. O universalismo, eles vão pensar nisso também, ou universalização. E a razão, né, ela vai ser o marco, a roupa que vai vestir esse período. Por quê? Porque eles vão começar a querer desvincular, separar do poder da igreja. Muitas pessoas tinham acesso somente a alguns livros que a igreja disponibilizava. Então, esses artistas, né, esses intelectuais desse período aí, eles diziam que muita gente não conhecia outras culturas, não conhecia, por exemplo, outras literaturas, eles não tinham outros conhecimentos, porque a igreja é como se monopolizasse isso, tá? Então, bom, falamos um pouco de alguns aspectos. Tem o antropocentrismo, que eu falei com vocês na aula anterior. Esse antropocentrismo, ele é o inverso do teocentrismo. O teocentrismo é Deus no centro, né? Theos quer dizer Deus, então seria o estudo de Deus. No período que era a cultura greco-romana. Nesse período agora, período do renascimento cultural, eles desvinculam isso. O antropocentrismo ele é o estudo do homem, vai estudar a razão do homem, as vontades do homem, porque o homem adoece disso. Então, você vai ter aí um grande crescimento para a medicina, descoberta de curas para doenças, como eu falei para vocês na aula anterior. Então, a partir daí, nós vamos ter o que, professora? Nós vamos ter o período que é Idade Média, nunca esqueça disso. Aí a gente tem as artes plásticas. Quem que estaria lá? Então nós temos o quê? Nós temos
300, como eu falei com você você na aula anterior, 300, 400, 500. Esses, nas artes plásticas você vai ter essas alterações, né? Ou características, na verdade. E cada um desses tem seu artista específico. Então a gente tem, por exemplo, eu vou ter Leonardo da Vinci, eu vou ter Rafael Sanzio, eu vou ter Michelangelo. E nós temos então a questão da literatura. Gente, e a literatura, isso, quando eu falo de literatura, você vai pensar em livros, e esses livros serão modificados, sempre trazendo o homem em destaque. Eles vão desvincular de fato, ou pelo menos grande parte, né, da questão do teocentrismo, que é o estudo de Deus. Então, as literaturas, os livros, tudo que se é escrito, ainda que fosse livreto, por exemplo, eles fariam sempre dando destaque ao homem, tá? Então, professor, aí a gente vai ter os países que começam, sim, aqueles países que eu falei que começam a florescer. O primeiro país que isso floresce vai ser na Itália, depois segue-se aquela linha que eu falei, né? Você tem Inglaterra, você tem Itália, você tem Portugal, você tem Espanha. Bem, aí nós temos as ciências modernas. Dentro dessas ciências modernas nós vamos ter Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Veja, é esse o período em que esses nomes aqui, esses caras aqui, eles se destacam, porque é o período do estudo, da pesquisa, né? Então eles vão ter um leque aí, né? Um mundo para estudar agora. E o que é legal, por exemplo, é que algumas doenças, eles encontrarão medicações específicas para essas doenças. Né? Tem uns exageros com relação a de que você não pode depender de essa questão aí de, por exemplo, de Deus, a questão de depender, falando da igreja, né? Tem uns exageros, mas enfim, a gente vai pegar a melhor parte. Bom, aí nós temos então Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, e isso vai ser muito bom porque você vai ver você vai ver o mundo de uma outra maneira na questão de estudos, né? Você vai ver a questão, por exemplo, como eu falei, de medicina, você vai ver a questão, por exemplo, até a questão mesmo de a matemática em si, a questão de astros, tudo isso é alterado nesse período do renascimento cultural. E aí nós temos a arquitetura, né? Você vê que vai ser um ponto derivando para chegar ao outro ponto. Em tudo isso, nós vamos ter, né? Você fala assim, uau, o renascimento cultural nunca acabou, ele ficou por toda a vida. Não, ele vai ter uma crise, e essa crise vai ser por conta das grandes navegações. Por quê? Porque quem financiava esses artistas a fazer isso era um grupo chamado de mecenas, né? Que seria mecenato. Quem eram os mecenas, professora? Os mecenas seriam pessoas que tinham dinheiro e eles custeavam essas artes. Inclusive, nós temos também padres que eram chamados de mecenas, eles também faziam isso. A igreja tinha essa preocupação também de que se propagasse através do renascimento o que havia na igreja, né? A questão de